Dia, vamos abrir para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 15 e 16. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficamos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos até o versículo 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bom, pode sentar. Eu falei para os irmãos aqui sobre o motivo que levou Paulo a falar sobre esse tema. Tinha muita gente sofrendo perseguição e provavelmente muitas pessoas estavam morrendo, né? Esses dias nós ouvimos aqui a notícia que lá na Nigéria estavam matando crentes. Eles fazem isso lá na Coreia do Norte, um país comunista. Eles matam mesmo. Irmão, se nós não voltarmos para Deus, o Brasil pode se tornar um país dominado por esses elementos que não tem outra coisa, senão terror. Eles matam mesmo. Tá? Chegam, eles treinam os jovens aí, a idade do Rogério, treinam para serem terroristas. Chega aí, vai com a metralhadora, mata todo mundo. Bom, é assim. Se nós não voltarmos para o Senhor, Deus, através dos terroristas, Deus está avisando o juízo dele que cai sobre um país e os crentes sofrem. Tá, queridos irmãos? A igreja de Tessalônica não foi por causa disto. Foi porque os judeus, o maior perseguidor dos apóstolos, os maiores perseguidores dos apóstolos naquele tempo, eram os judeus, que era para estar ajudando, né? Mas eram homens incrédulos, homens perversos, né? E eles perseguiam. Foi por essa razão que Paulo e Silas tiveram que sair da cidade e eles ficaram de longe querendo notícia. E tiveram boas notícias da igreja de Tessalônica. Eu já preguei aqui no capítulo 1, já falei para os irmãos sobre esta situação que Paulo teve que correr, mas houve boas notícias, que a igreja estava firme, a igreja estava animada, mas a igreja estava mais ocupada em ouvir sobre a vinda de Cristo. Tá? E eles estavam trabalhando, irmãos, sabendo que Cristo voltaria e levaria eles para o céu. Isso é conversão, né? Não estavam amando mais o mundo. Eles jogaram os ídolos fora e estavam querendo trabalhar, servindo, como vemos no último versículo do capítulo 1, servindo, esperando a volta do Senhor. É uma carta maravilhosa, uma carta bem prática. E é interessante, queridos, é que Paulo, quando esteve lá, eu não sei por quanto tempo, né? Paulo, quando esteve lá, ele sempre tratava da ver, olha, Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, os crentes vão ser arrebatados. Né? Ele tratou sobre isso. E sabe que aquilo alegrou a igreja? Olha, nós vamos deixar essa terra, esse lugar de maldade, de perversidade, nós vamos morar lá no paraíso, no lar eterno, na cidade santa. Nós vamos morar lá com Cristo para sempre. Sabe que isso empenhou a igreja? Moveu a igreja. Eu me lembro quando eu estava na década de 70, lá em São Paulo, eu tinha vindo da Bahia, eu era um jovem ainda, tá? E eu estava lá, e esse tema sobre o arrebatamento brilhou tanto, foi muito falado, mas sabe que moveu a igreja que eu frequentava lá, a Igreja Batista de Interlagos, foi movida por esse assunto. Havia uma alegria. Cristo pode voltar a qualquer momento. Até teve uma febre de achar
que ele voltaria naqueles dias, e crentes colocavam assim uma coisa escrita lá na frente da sua casa: se esse pessoal aqui desaparecer, é porque Cristo veio e voltou para buscar a sua igreja. Ele diz, o tempo é de Deus, o relógio é dele, a agenda é dele, não é nossa, queridos irmãos. Mas Paulo trata aqui, irmãos, ele trata esse assunto unicamente aqui. Mas você pergunta, por que Paulo não trata do arrebatamento em outros lugares? Tratou aqui. Não tem, você não vai ver sobre arrebatamento em Romanos, em Coríntios, em Colossenses. Não, ele fala aqui. É o assunto. Sabe por que razão, irmãos? Porque o tema sobre o arrebatamento é um mistério. E tem mistérios na Bíblia, tem mistério referente à igreja, por favor. Estou falando referente à igreja, que Deus passou só para Paulo, não deu para mais ninguém. E esse assunto é um mistério, e Deus falou. Agora, você vai perceber, irmãos, que Apocalipse coloca esse tema sem tratar assim da palavra, usando arrebatamento. Porque arrebatar significa arrancar com força. Tá? Com força. Quando você vai arrancar uma raiz de mandioca, por exemplo, você arranca, né? Esse é o significado que Deus vai arrancar seu povo da face da terra. Tá? Daqui. Mas você vê esse assunto explicado na Bíblia de uma forma interessante, né? Antes do dilúvio, Deus arrebatou Enoque. Os irmãos lembram que Deus tomou Enoque para si? E ele não viu o dilúvio. Então, quando Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele arrancou Ló de lá. Ló era crente. Então, queridos irmãos, é bom que a igreja saiba. Nós não estamos dizendo que a igreja não passa por tribulação, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação é aquele período de 7 anos que o mundo vai enfrentar. Aquele período chamado a última semana de Daniel, capítulo 9. É a contagem que Deus dá para a vida do povo judeu. Quando você ouve sobre o povo judeu, lembra? Alguns crentes acham que aquele povo é o povo salvo, o povo de Deus. Não é. É um povo incrédulo. Deus usa a Israel como relógio dele. Tá? Porque já passaram 489 anos que Deus marcou Israel. Um dia eu vou dar esse estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Falta uma semana só, tá? Para Deus voltar a lidar com Israel e com o mundo. E esses 7 anos é chamado na Bíblia a grande tribulação. Então, quando você lê Apocalipse, por isso que eu falo para os irmãos a importância de ter um professor aqui para explicar para vocês a Bíblia. Esses detalhezinhos da Bíblia é importante para você. Tá? Você faz parte disso, queridos irmãos. Porque quando você chega no livro como Apocalipse, você quer entender, né? Você quer entender. O que está querendo dizer ali? Então você tem os 3 primeiros capítulos, que João está falando para quem? Para as igrejas. Lembra das 7 igrejas? As 7 igrejas representam a igreja desde o dia de Pentecoste até o arrebatamento. Tá? A igreja que vai ser arrebatada é chamada ali Filadélfia. Mas tem uma igreja que não vai ser, é a igreja que é representada por falsos crentes. Especialmente nós estamos vendo isso inchando em nossos dias. É a igreja de Laodiceia. Tá? Até já preguei sobre a igreja de Laodiceia aqui. Tá?
igreja de pessoas que pensam que são crentes e não são. Vão ficar. E Jesus ali chama atenção, convida para o arrependimento, colocar a vida em ordem, senão é perigoso, né? Então, quando chega no capítulo 4 e 5, aqueles dois capítulos marcam aquele momento entre o arrebatamento da igreja e o começo da grande tribulação, que começa no capítulo 6. Aí, então, naqueles dois capítulos, você olha o céu aberto. Você olha, João está lá, ele está fazendo reportagem lá. E ele conta o que vai acontecer lá. Na grande tribulação, muitos pastores e irmãos, vai ter muita gente, muitos judeus. Não. O trono é mudado, irmãos. O trono agora é de misericórdia. Naquele tempo o trono é de juízo. A igreja vai estar lá em cima, a igreja é chamada para julgar. Quando você abre Apocalipse, você vê um anjo. Quando você pensa anjo, você lembra logo de Miguel, Gabriel. Não, não. Anjo é aquele que é enviado, mandado. E quando normalmente trata da igreja, fala de vestido branco, vestiduras de linho. É porque é crente, crente que já morreu. Tá? Não vou entrar nesse detalhe. Um dia, com a bênção de Deus, quando vocês tiverem ainda com mais fome da verdade, a gente pode tratar sobre isso. Tá? Vamos lá, vamos voltar para 1 Tessalonicenses, porque eu dei apenas um pano de fundo para encaixar os irmãos dentro de um sistema cronológico que tem na Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Então, o que Paulo trata aqui, irmãos, eu falei para os irmãos que no versículo 14, eu falei domingo passado, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Cristianismo é morte e ressurreição. Cristianismo é isso, irmão. Um dia, Cristo morreu por mim, foi sepultado e ressuscitou. Isso é cristianismo. Fora disso é mundanismo. Cristianismo encara a cruz. A mensagem do evangelho é a cruz. Cristo morreu. Nós temos isso em 1 Coríntios capítulo 15. Vida cristã é a cruz. Mas tem outra lição ainda. Porque nós cremos que Cristo morreu e nós, os crentes, morremos com Ele. Onde está este assunto? Paulo trata disso em Romanos capítulo 6. Maravilhosamente. Interessante que não ficou aí. O cristianismo é um povo bobo, morto, apagado. Nós não somos como aquelas figuras talhadas pela Igreja Católica, aqueles santos, todos assim, com dó. Não, não, não. Nós somos um povo alegre, porque morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Tá? Ressuscitamos para viver. Então, o povo crente é um povo vivo. O povo no pecado é um povo morto, irmãos. Morto. Você não vê vida no pecado. Tá? Mas em Cristo, sim, alegria, prazer, vir na igreja, cantar, servir ao Senhor com prazer. Nós não adoramos homens nenhum, nem pastor nenhum, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Não temos ídolos humanos, nem outros ídolos fabricados. Nós servimos ao nosso Mestre, que morreu por nós e ressuscitou. Então, queridos irmãos, baseando nisto é que nós encaramos a volta de Cristo. O que vai acontecer com os que morreram? Queridos nossos partiram. Milhões e milhões de irmãos foram. Estão lá no céu. Outros estão aqui na terra. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai chegar o momento final, né? Os judeus esperaram a vinda do Messias. E ele nasceu lá em Belém. Em tempo que ninguém esperava. Todo mundo estava... Quando o Messias vai vir? E ele nasceu numa época em que o povo estava humilde, o povo de Israel, submisso a Roma. Tá? Nasceu lá numa cidadezinha, nem na manjedoura.
o Senhor, ninguém esperava. Tá? Deus deu a notícia, sabe para quem? 3 horas da madrugada, deu notícia para os pastores que estavam lá. Não foi dada notícia lá em Jerusalém, onde o povo estava dormindo. Não. E até magos vieram de longe, guiados pela estrela. Né? Então, queridos irmãos, e a vinda dele, a segunda vinda? Lembra que quando ele subiu, Moisés e Elias apareceram para os discípulos, que estavam todo mundo olhando para cima, até que Jesus desapareceu nas nuvens. E eles falaram, esse mesmo que subiu, vai voltar. Oh, que alegria deu aos discípulos, né? Depois eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar a palavra de Deus. Mas olha o que é que diz o versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará, mediante Jesus, em sua companhia, quem? Os que dormem. Os irmãos perceberam como brilha a luz, como desaparece a força da morte? Não tem coisa que mais dói na gente, irmãos, é quando a gente perde um ente querido. É verdade? Dói demais. E é triste isso. Mas quando abrimos as páginas das Escrituras, o cristianismo olhando a cruz, parece até tristeza, né? Nós não somos como aqueles que têm uma cruz, um crucifixo lá na sua casa, ou no peito. Nós olhamos a cruz vazia. Nós olhamos o túmulo vazio, porque o Senhor ressuscitou. E como os santos morreram com ele, ressuscitaram com ele também. Então os crentes não morrem. Eu quero firmar isso aqui. Os nossos queridos em Cristo que morreram, eles não morreram. Olha o versículo final do versículo, diz o quê? Os que dormem. Por favor, cuidado aqui, porque tem o ensino dos adventistas. Eles creem que quando a pessoa morre, ela fica no sepulcro, a alma, até a vinda de Cristo. Os irmãos podem olhar as músicas dos adventistas. Sempre trata da vinda. Tá? Nós estamos esperando o Senhor. Tá? Queridos irmãos, quando a Bíblia trata do sono, está tratando do sono do corpo e não da alma. Tá? A alma não fica no sepulcro. A alma sai do corpo na hora da morte. Não fica ali perto, não. Eu me lembro quando o seu Benedito, meu sogro, morreu. A alma dele, eu vi quando a alma saiu. Quando ele expirou. A alma não ficou ali. Paulo fala em 2 Coríntios que quando a nossa alma sai desse corpo, sai de um cárcere. Quando você sai de um cárcere, se você estiver preso, você não quer ficar ali perto do cárcere, quer? Não, eu quero liberdade. Tá? Quando a alma sai, Paulo fala sobre essa casa de barro. É uma prisão, irmãos, da alma. É uma prisão de barro. Já imaginou? Então, quando sai para ser livre. Paulo fala, queremos sair deste corpo para habitar com o Senhor. Onde estão as almas? Elas estão, os que foram salvos, estão lá no céu com Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Ele trará em sua companhia os que dormem. Opa, que coisa. Ligados a Cristo. Olha, irmãos. Lembra que Jesus falou que ele não é Deus de mortos? Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não diz eu era, eu sou. Significa que os homens crentes, os crentes que morreram, estão vivos. Bom, agora os que morreram sem Cristo estão no inferno. No inferno estão. Tá?
Então vamos lá, queridos irmãos, eu vou ser bem rápido aqui, só estou abrindo esse espaço para os irmãos entenderem. Então o que vai acontecer? Vamos lá, versículo 15, e aí eu vou dar uma parada nesse versículo aqui, tá? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum, vamos preceder, quer dizer, nós não vamos antes dos que dormem. Vamos supor que a vinda de Cristo seja hoje. Quantos estão aqui na Terra? Não sei quantos crentes tem. Mas tem mais crentes que morreram do que os crentes que estão vivos. Então, o que vai acontecer? Observe, irmãos. Eu vou dar aqui um toquezinho nesses dois versículos só para ajudar os irmãos. Veja. Porquanto o Senhor mesmo, versículo 16, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Está vendo? Primeiros os corpos dos crentes. Pastor, mas os crentes já morreram. Os corpos deles já viraram, nem tem mais. Tá? As minhas irmãs foram no sepultamento do meu irmão lá na Bahia, ainda viram os cabelos da minha mãe lá no sepulcro. Essas coisas não acabam ali, ficam os ossos e tal, né? Eles pegam os restos, chamados restos mortais. Tá? Mas o que vai acontecer? O mesmo Deus que pegou do pó da terra para fazer meu corpo e o seu, é o Deus que formará naquele... rapidamente. É num piscar de olhos. Os irmãos já viram o piscar de olhos como é rápido? Eu acho que é milésimo de segundo, né? Isso aqui. Você, naquele momento, irmãos, o Senhor vai ressuscitar os corpos dos crentes que morreram. Olha que chamada. Venham! Queridos irmãos, o que vai acontecer neste mundo, eu nem posso imaginar de grandeza, e o impacto que trará ao mundo. E os crentes que ficaram? Está vendo? Primeiro os mortos, crentes que já morreram, que dormem. E diz aí o texto, versículo 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos, ele usa o verbo aqui, arrebatado. Porque a ideia é de tirar rapidamente. Tá? Vamos supor que o Gessé vê o Theo a perigo de uma cobra pegar. Ele imediatamente chega lá e arrebata o menino de perto. A ideia de arrebatar é esta, de arrancar com violência. Sai daí! Irmãos, aquele período, eu vou deixar o texto aqui para o próximo domingo, o texto. Eu vou falar para os irmãos agora, aquele período que vai vir sobre o mundo, o período chamado Grande Tribulação. É a mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sai lá daí, rapidamente, os anjos puxando. Aqui não vão ser os anjos, será o próprio Senhor ordenando e a igreja toda subindo. O mundo não vai ver. Então, é nesse impacto do arrebatamento da igreja que vai acontecer na face da terra. E que Deus, irmãos, prepare nossos corações assim. Alguns crentes falam, eu já estou preparado para a vida. O que prepara você para a vinda de Cristo é o fato de que você foi salvo. Não é se você é mais santo ou menos santo. Você é crente em Cristo, você é dele. Você foi purificado pelo sangue, você é dele. Tá? Então tem crentes mais antigos, tem crentes mais novos. Se, por exemplo, uma pessoa se converter hoje de todo o coração a Cristo, e o arrebatamento for amanhã, ele vai. Tá? Então não tem diferença, não tem aquele que é crente mais experiente ou menos experiente. Toda igreja
é una, a igreja é um só, é um corpo só, e Cristo morreu pela igreja. É uma noiva dele, é a esposa do Cordeiro. E essa igreja que será arrebatada. Se você não for crente, você vai ficar. E você vai ficar contente. Saiu esse povo da terra, esse povo chato. O mundo vai se alegrar. Só que vai ver o anticristo. Aí a coisa é pior. Tá, queridos irmãos? O mundo não sabe o terror da ira de Deus, que virá naquele período de 7 anos, falando em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 19. E o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.